Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui mais um dia, mais um programa, porque para mim é uma alegria sempre que temos que fazer a gravação de uma nova história, de um novo livro. E você que nos acompanha sabe que estamos fazendo a leitura, o comentário do livro Cartas e Crônicas. Esta obra é do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já vimos alguns capítulos falando sobre diversos assuntos e Humberto sempre traz um conto, uma carta, uma notícia, um apólogo. Então vale a pena você dar uma olhada nos programas anteriores. Hoje entraremos numa nova história e você vai seguir conosco porque estaremos falando sobre a consciência espírita. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Essa alegria que a Solange esfusia, demonstra sempre, é aquela que nós gostaríamos que você também sentisse no seu coração. E nada melhor para isso do que nós acompanharmos estes ensinamentos que são muito bonitos, que são muito instrutivos, que são cheios de vida e que despertam em cada um ângulos que às vezes estão adormecidos, que estão assim meio que amornados. Aqui no capítulo de hoje, que é o capítulo 7º deste livro que a Solange citou, Cartas e Crônicas, nós vamos ver uma significante maneira do mundo espiritual responder a determinadas pessoas que manifestaram-se acerca de alguns problemas. Nós já tivemos isto numa parte anterior, quando nos capítulos que nós já lemos, lá no capítulo 4, Treino para a Morte, alguém tinha feito perguntas sobre como nós deveríamos nos preparar. Então ele responde. Então, como carta tem um destinatário, né? Você escreve, você põe o endereço da pessoa para quem você manda. Então ele está escrevendo também cartas, que são respostas. Por isso que em algumas dos capítulos nós vamos ver ele falando sempre em direção a você, que não é necessariamente o leitor, o você a que ele se refere logo no começo, mas é aquela pessoa que fez aquele questionamento, ou na imprensa espírita, ou em uma conversa mais próxima com Chico Xavier, fazendo alguma indagação ou fazendo alguma ponderação sobre aquele assunto. E aqui nós vamos perceber então que ele começa assim: diz você que não compreende. Então ele está se referindo a alguém que fez um comentário ou uma crítica ou uma pergunta no bom sentido para se esclarecer e que agora está sendo respondido por Humberto de Campos. Então, quando você entender que ao dirigir-se a você, Humberto de Campos está respondendo a uma dúvida de um encarnado, mais do que apenas inventando uma história para chegar a um determinado ponto, mais do que falando sobre um apólogo, dando voz a bichos, a plantas, ele está respondendo coisas que às vezes a pessoa falou com o Chico e nem ficou assim esperando que fosse respondida, porque você imagina quantas pessoas conviviam com o Chico Xavier, faziam perguntas, tiravam dúvidas ou faziam alguns comentários e que ficavam perdidos, não ficaram registrados. Mas o mundo espiritual aproveita essa questão e possibilita, no caso aqui, que Humberto de Campos responda. Nós vamos ver no capítulo 7º esta temática. Consciência espírita é alguém que é espírita, que certamente está vivenciando as experiências evolutivas do espiritismo, no meio espírita, e está em contato com Chico para dizer ao Chico: Chico, mas esse negócio aqui tá meio esquisito, os caras morrem, depois vem falar sempre a mesma coisa, será que não tá estranho? E a gente vai então acompanhar, né, Solange? Vamos lá, capítulo número 7. Essa abordagem que Humberto de Campos faz em relação a este tema. Vamos
ver o texto aí na tela. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Dos espíritas. Ele se refere aos espíritas. Aqueles que eram espíritas na Terra e que morreram. Então, eles se comunicam e ficam se autocensurando. Não, eu não fiz direito, devia ter feito outra coisa. Continua ele. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam, do além, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Então você vê que trata-se de argumentos que alguém, e no caso é o você, apresentou para Chico através de diversos outros caminhos também. E então ele faz aqui essas comparações. O fulano, que era reconhecido servidor da doutrina espírita, morreu e quando se comunica, vem falando que não devia ter feito, ou que fez coisas que não eram para ter sido feitas daquele jeito. O outro, que era um exemplo de virtude, vem também se queixando que ele perdeu tempo, que ele devia ter se dedicado mais. Parece que depois da desencarnação, esses espíritas estão com a consciência culpada. Como é que se explica isto? Boa pergunta, né, seu Humberto? E agora nós vamos continuar vendo como é que ele, diante dessa indagação, ele responde. Vamos lá. Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos da terra, detidos, retidos, envolvidos por ilusões e inibições naquilo que diga respeito à crença religiosa. É claro, eles têm tantos conhecimentos, eles têm a preocupação de realizar bastante coisa, de fazer sempre mais. Isso é importante que você não se esqueça. Eles sentem que outros caminhos religiosos disponibilizam ferramentas para os seus seguidores. Porém, essas são ferramentas menos resistentes, menos potentes, menos amplas de serviço. Então, se você imaginar, vamos fazer um parêntese aqui, Solange. Você imagina que em determinada religião, o seu servo, o seu adepto recebe uma faquinha e uma colher. E ele tem um terreno, tem uma fazenda para ele arar com aquilo. Uma outra religião dá a ele uma pazinha de pedreiro e um martelo. E ele tem que, com aquela pazinha de pedreiro, ele tem que quebrar as pedras daquela vasta região. Mas na doutrina espírita, é mais ou menos o que ele quer dizer. A doutrina espírita fornece ao agricultor um trator e um arado. Ora, se o agricultor que possui um trator e um arado aram apenas 20 metros do terreno, puxa vida, com tanta coisa na mão, por que você não arou 1 quilômetro, 2 quilômetros de terra para torná-la fértil? Se aquele que só tinha uma faquinha e uma colher conseguir fazer com isso 20 metros, nossa, que coisa grande que ele conseguiu fazer com aquelas duas ferramentinhas. Se o outro tinha um martelo e uma pazinha de pedreiro, ele conseguir fazer também 20 metros de revolver o solo, tirar as pedras, é heróica atitude. Agora, o indivíduo tem um trator e tem um arado.
e não faz mais do que 100 metros. Estranho, né? Mais ou menos é isso que ele começa a nos explicar. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito, certa noite, impressionado com um sonho de Lutero de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava, guardava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Martim Lutero, que é o que deu origem àquela religião em oposição ou em discordância da religião católica, chamada, portanto, de protestante. Martim Lutero veio fazer algo que estava, segundo os critérios do cristianismo verdadeiro, estava precisando ser feito. Por quê? Porque a igreja havia se apossado dos conhecimentos de Jesus e estavam deturpando estes conhecimentos graças aos interesses temporais, aos interesses seculares. E isso fazia com que Lutero, que era um sincero religioso católico, começasse a se incomodar com aquelas falsidades, com a venda de indulgências, aquelas coisas mundanas inseridas num contexto tão nobre como era o contexto do cristianismo. Então Lutero se revolta, não fisicamente, mas ele, na sua igreja, ele escreve lá um manifesto protestando contra diversos itens que os católicos de então tinham adotado. E este contato, diante dos fatos em si, sendo algo que os próprios fiéis também acreditavam ser abusivo, fez com que muitos seguissem Lutero e fizessem disso um movimento de secção, de divisão dentro da fé católica. Então, quando Kardec está preparando o Livro dos Espíritos, ele se dá conta que na biografia, nos escritos sobre Lutero, Martim Lutero, há uma passagem em que ele relata o fato de ter dormido e sonhado, e como sonho ele fora levado ao paraíso para colher informações em torno da felicidade celeste. Certamente você percebe que nesta visão de Lutero em sonho estão presentes as mãos dos planos espirituais superiores, que querem que o mensageiro, que tem uma função de esclarecer com a sua palavra, com o seu exemplo, os seus discípulos, os seus seguidores, precisa estar respaldado exatamente neste apoio celeste para que ele tenha verdade sobre sua interpretação, que ele saiba que realmente aquilo está respaldado pelas ações do mundo espiritual superior. Então Kardec tem esse sonho, e Kardec não, o Lutero tem esse sonho, Kardec lê sobre isso, fica impressionado e vai dormir. Não é, Solange? É isso mesmo. E vamos ver o que vai acontecer. O que será que Kardec vai com aquela coisa na cabeça para a cama, né? Naturalmente, isso está predispondo o espírito a alguma coisa. Nós já ensinamos no nosso outro programa, Espiritismo Sem Mistério, eu e a Solange, nós já ensinamos quais são as regras que facilitam o indivíduo a que ele possa ter acesso a recordações do plano espiritual quando ele acorda. O sonho, ele pode ajudar a si mesmo a ter sonhos lúcidos, a ter sonhos mais nítidos. E este é um dos itens das recomendações. É você ir dormir com aquela ideia bastante viva na sua mente e aquilo que te impressiona. E, obviamente, Kardec era um enviado do Senhor para fazer aquilo que ele tinha que fazer, codificar a doutrina espírita, e esta foi uma excelente oportunidade, porque ele está preparando o Livro dos Espíritos. Então agora a Solange vai ler para nós o que acontece nessa noite. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de imediato a uma nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera,
Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Olha só, o pobre do Kardec, em vez de ele ir para o lugar bonito onde o Martinho Lutero tinha ido ver a beleza do paraíso, lá foi o Kardecão visitar a região nebulosa, ver gente em péssima situação, blasfemando, gargalhadas de loucura, gemidos, sofrimentos de todos os tipos, uma região nevoenta. Ele foi levado por uma entidade. Ele lembra disto. Então você não vai poder dizer assim, não, ele sonhou com o paraíso porque ele estava impressionado com o sonho do Lutero, ele foi para o mesmo lugar, ele inventou isso na cabeça. Não foi exatamente isto que aconteceu. Foi o oposto disto. Tal é a veracidade do fenômeno. Se ele tivesse se influenciado pela história que ele leu, talvez o sonho no paraíso pudesse ser assim, atribuído a essa influência de um pensamento. Mas não, ele saiu do corpo e foi levado no lugar oposto a isto. E então nós vamos ver o que acontece nesse local. Vamos lá, Solange? Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e perguntou espantado: estão aqui os crucificadores de Jesus? Aqui estão aqueles que levaram Jesus para a cruz? É natural, porque o sofrimento é grande. E qual foi a resposta? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Bom, então naquele buraco lá, não estavam os que mataram Jesus na cruz, não. O emissário luminoso que responde à indagação de Kardec diz que estes que fizeram essa atrocidade com o mestre foram ajudados pelo próprio mestre a vencer o seu remorso. Apesar de serem culpados, eles desconheciam o mal que estavam praticando. Jesus fala isso: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Eles desconheciam o mal. Para eles estavam matando um adversáriozinho que pudesse, vamos dizer, colocar um pouco de areia na comida que eles estavam devorando, mas não sabiam, não tinham conhecimento. Então Jesus já na cruz pede ao Pai que os livre desta culpa. E quando o Senhor está do lado de lá e esses chegam também lá, o Senhor os ajuda a que eles se desvencilhem. Então não estão ali naquele vale estes espíritos culpados, esses que fizeram Jesus padecer tudo isto. Bom, então, Solange, se não são esses, quem aí sabe? Kardec não desiste, Kardec está sempre querendo saber mais. Kardec, diz Humberto de Campos, na sequência, ele coloca aí, você vai ver. E os imperadores romanos, de certo padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nós sabemos, não é, que os imperadores romanos, principalmente nos tempos do primeiro cristianismo, na primeira fase do cristianismo, eles eram muito cruéis. Estabeleceram perseguições, estabeleceram morticínios, fizeram de tudo para abafar o cristianismo. O primeiro século do cristianismo foi brutal. O segundo não foi tão ruim, mas foi ruim também. Mais ou menos no terceiro século que as coisas começam a diminuir um pouquinho de intensidade, quando o volume de cristãos se torna tão grande que o Estado romano acha melhor tê-los como sócios do que como adversários, porque os sócios pagam tributo, os sócios também sustentam. E assim começa-se a haver uma aculturação, uma aceitação na etapa já menos grave. Mas esses primeiros imperadores romanos foram crudelíssimos, fizeram coisas terríveis. Nós temos muitas referências nas obras psicografadas, notadamente no livro Há 2000 anos, do espírito Emmanuel, escrito pelo Chico, Públio Lentulus, que está nessa história, relatando as primeiras perseguições
feitas por Nero em 54 depois de Cristo, 54 depois de Jesus. Então já logo no começo as coisas já nasceram feias. E assim elas vão tendo a mesma sequência. Depois nós vimos nos programas anteriores como que na Gália os romanos eram perseguidos. Lembra da tragédia no circo? Que Lúcio Galo vai ser recebido com honras na festividade. E eles vão fazer o que com os cristãos? Botar lá na arena com os cavalos, a arena incandescente, vesti-los com roupas betuminosas para pegar fogo. E com o apoio do chamado imperador filósofo Marco Aurélio, ele que era tido como uma pessoa sábia, não fazia nada para impedir que a dor dos cristãos fosse diminuída. Então você vê, né? Não era gente boa, né? E aí então ele quer saber, será que então, se não são os que crucificaram Jesus, os que estão aí são esses bandidos, esses homens maus, esses imperadores romanos, que certamente estão aqui neste lugar, nesses suplícios, para pagar os suplícios que eles fizeram à humanidade. E então, qual foi a resposta? Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje, internados no campo físico à beira da remissão. Então não era ele, Solange? Não era, a gente vê que não eram eles ainda, porque eles não tinham nenhum conhecimento, como diz o texto aqui. Na época, nem Tibério, nem Calígula tinham conhecimento das leis espirituais. De qualquer maneira, aqui diz, né, que depois de alguns estágios em que eles tiveram que pagar, que se regenerar na Terra, alguns conseguiram inclusive a se elevar a níveis mais superiores. E aqueles que não conseguiram permanecem ainda se reencarnando na Terra, estão internados no campo físico, esperando a remissão, esperando o perdão, vamos dizer assim. Próximos de se perdoarem, de corrigirem os males que fizeram. Então, os piores já fizeram a sua passagem, já estão até em esferas superiores. Enquanto que os que ainda estão mais retardatários, eles estão na Terra passando por alguns apuros para terminar a reforma deles mesmos, mas já estão bem melhores. Então não estão aqui, neste nevoento ambiente. Bom, Kardec então fica intrigado. E aí o que ele fala, Solange? Kardec faz um outro questionamento, porque aí quem sobra, né? Acaso andarão presos nesses vales sombrios os algozes dos cristãos, aqueles que martirizaram os cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? Aqueles que eram os que batiam, os que punham fogo, os que matavam, os que trucidavam, os que levavam para o circo. Se não o imperador, mas os seus áulicos, os seus bajuladores, ou aqueles que realmente tinham algum tipo de poder menor, mas que podiam fazer maldades. Será que são esses? No caso, nós vimos lá na tragédia do circo, no capítulo anterior, a história do Lúcio Galo e os asseclas que estavam ali fazendo o sequestro dos cristãos, mulheres e crianças, para serem supliciados num espetáculo dantesco, em homenagem ao guerreiro que chegava. Será que são esses os bandidos que estão aqui em seu espírito? Seu emissário que está me trazendo para ver esse lugar? Será que são estes? Vamos ver o que ele responde. De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Não estão aqui, já foram para lá, já estão crescendo, já estão melhorando, já estão se tornando criaturas mais civilizadas de verdade, não apenas com a tinta, com a casquinha civilizatória. E que apesar da casquinha, diz aqui que eles eram quase selvagens. Então,
Mas o codificador do Espiritismo continua e ele vai dizer, ele pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan, todos esses guerreiros, soldados, todos esses guerreiros que a gente pode, né, imaginar. Kardec estava lá com esse pensamento. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, dizendo a sua consulta, né, mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que você está recordando. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Ou seja, nem os guerreiros mais cruéis, Gengis Khan, Alarico I, Alarico II. Você vai ver a história de Alarico muito bem contada, porque se trata inclusive de um personagem famoso na doutrina espírita, o nosso querido Jerônimo Mendonça. Ele mesmo dizia saber que se tratava deste guerreiro como resgates de seus passados. Ele mesmo fez poesias quando ele se referia a Jesus, né, e a Alarico. Então, Jesus era leproso, Alarico era um rei. E ele faz dois poemas, 2 sonetos em que ele coloca Alarico, o leproso, e Jesus, o rei. Jesus, que na vida atual teve hanseníase, Jesus Gonçalves. Então, você vê aqui essa postura dos espíritos. Não, esses espíritos que eram agressivos, que eram violentos, que eram maldosos na sua forma de conquistas, como lideranças assim muito intensas, eles foram conduzidos à reencarnação, foram encaminhados ao sofrimento expiatório, cada um na medida de suas necessidades, e eles não estão aqui, não estão nesse sofrimento, neste vale, eles estão andando, estão caminhando, estão indo para frente. Portanto, também não são estes daí, não são esses homens que a história marcou com o selo dos carrascos, dos despóticos, dos agressivos, dos desumanos conquistadores. Não são. Aí Kardec certamente fica muito intrigado. Aí não tem mais de onde puxar, né? Porque você já pensou em tudo, já pensou em todos os possíveis que poderiam estar naquela região trevosa, gemendo, blasfemando e passando por aquela situação difícil. Então, Kardec vira para o instrutor e diz: então, dize-me, me diga, né? Rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e súplicas me cortam a alma. Quem são estes, então? Me diga. Eu estou aflito porque essas dores são terríveis, me fazem sentir muita angústia, porque eu imagino o sofrimento deles por aquilo que eu escuto. E foi então que o orientador imperturbável esclareceu a Kardec: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente à verdade e ao bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Quem são? Naquela zona sombria, aquilo que está esfumaçado, onde as dores, as blasfêmias estão sendo proferidas no sonho de Kardec, são os cristãos de todos os tempos. Não só os antigos, não só os da Idade Média, os da modernidade. São os cristãos que sabiam da verdade e do bem e que se afastaram do bem e da verdade, permitindo-se praticar o mal por livre vontade. Livre vontade. Sabiam o que estavam fazendo. Cristão que está roubando, sabe que está roubando. Cristão que está matando, seja
com um revólver, seja aos pouquinhos, sabe o que está fazendo. E às vezes se desculpa com a ideia de que ele está juntando dinheiro para criar os filhos dele, matando os filhos uns dos outros. Cristão que produz mal na outra vida, em outras vidas, em outras pessoas, sabe o que está fazendo. Mas sabe que o cristianismo que ele diz que acredita, diz que ele não deve fazer isso. E então estes são aqueles que no sonho de Kardec estão chafurdando neste ambiente. Por quê? Porque para eles é sempre mais difícil um berço na terra. Eles não fizeram por merecer. Eram os donos do trator e do arado e deixaram muita gente morrer de fome, porque não cultivaram a terra. Como é que esses indivíduos vão poder de novo ter trator? Como é que esses indivíduos vão poder ter arado? Ou até mesmo uma colherzinha e uma faquinha? Ou até mesmo a tarefa de fazer semear e nascer comida para os outros? Não. E não foram dignos. Se você se lembra, e eu vou deixar a Solange falar daqui a pouquinho, se você se lembra da parábola dos talentos, você verá que o que recebeu 5 foi embora, trabalhou com o dinheiro e trouxe mais 5. O que recebeu 2 foi embora, trabalhou com o dinheiro e trouxe mais 2. Mas o que recebeu só 1, em função da capacidade de cada um deles, este ficou com medo, foi e enterrou o talento, não fez nada, nem colocou no banco, nem pôs na mão dos cambistas para poder render juros. Não, ele não fez nada. E quando foi a hora de prestar contas, não tinha nada para prestar, só tinha o talento a devolver. Servidor mau e preguiçoso. É o texto da parábola. Se você sabia que eu colho onde não semeei, que eu ceifo onde eu não plantei, deveria ter dado essa moeda na mão dos banqueiros para que eles trabalhassem e me devolvessem com juro o que me pertence. Pois que se retire o seu dinheiro e entregue àquele que tem 10, porque mais se dará a quem mais possui. E que se atem mãos e pés deste servidor indigno e se atirem nas trevas exteriores. Está lá no texto do Evangelho, da Bíblia. Ou seja, esse vai para as trevas exteriores, ele não vai ter mais espaço, como poderia ter tido se fosse um trabalhador fiel. E é isso que esses espíritos estão falando. Esses que estão sofrendo, eternizando-se nesta situação difícil. Por quê? Porque para eles renascer, depois de terem tido o privilégio de conhecer o cristianismo, Solange, para eles é mais difícil encontrar um berço na terra. E aí, então, vem uma parte final muito interessante. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí termina Humberto de Campos dizendo: segundo é fácil de perceber, meu amigo, aquele que tinha feito a pergunta, com princípios tão claros e tão lógicos que estão na mente do espírita, é natural que a consciência espírita, colocada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, que essa consciência espírita seja muito diferente da consciência dos outros religiosos quando estão do outro lado da vida. O indivíduo acorda do outro lado somente com a colherinha e com a faquinha. A gente fez lá 20 metros de terreno. O outro acorda com a colher de pedreiro e um martelo. Conseguiu escavar outros 20 metros. Não se esperava dele a fazenda inteira. Mas aí acorda o espírita do outro lado com um trator e um arado.
e todo o resto do campo sem ter sido tratado. Como é isso? Você só fez daqui até ali? Você só fez esse pouquinho com uma ferramenta tão rica como esta? É por isso que ele diz, para o espírita, a consciência tem outros parâmetros para acusá-lo em relação aos que são religiosos de outras religiões, não é mesmo? E se a gente parar para pensar na resposta que os espíritos deram a essa pergunta, ou seja, para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? E nós vamos ver que é muito mais profunda a resposta dos espíritos, porque eles dizem, não basta não fazer o mal. O homem será responsável pelo mal que decorrer do bem que ele deixou de fazer. Então, quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente vê como é sério estarmos reencarnados hoje na Terra, não é? Porque nós seremos responsáveis pelo mal que acontecer em decorrência de um bem que nós deixarmos de fazer. Isso é muito, muito sério. Nós aprendemos nas religiões dogmáticas que o bem paga o bem e o mal paga o mal, não é mesmo? Você fez o bem, você vai receber o bem. Você pratica o mal, você vai receber o mal. Estamos acostumados com isso. Os católicos sabem disso, os evangélicos sabem disso, outras religiões também promovem esse mesmo conceito, em teoria de justiça. O bem remunera o bem e o mal remunera o mal. Mas a doutrina espírita, tratando da questão espiritual como sendo a principal, nos alerta. A gente receberá o bem que fizer. A gente receberá em troca o mal que fizer. Mas olha só, a gente receberá a consequência de todo o mal que decorra de um bem que você poderia ter feito, mas não fez. Essa é uma responsabilidade de viver que vai muito além da omissão. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir sua posição futura. Se você ficar amarrado numa cadeira toda a sua existência, você não vai fazer mal nenhum. Então você já vai para o paraíso só porque ficou assim? Não. E é preciso, como diz a resposta, né? Fazer o bem, mas não só quando você tem vontade. Não só quando o dinheiro está dando, quando está sobrando, com o dia que você já descansou bastante. Você deve fazer o bem, como diz a resposta, no limite do quê? Da sua força. Não é do seu dinheiro, não é do seu tempo, não é da sua saúde. É no limite das suas forças. Porque você será responsável por todo o mal que decorra de um bem que você não fez. Mas não é aquela mesma responsabilidade, né? Você não vai ser considerado assassino se alguém que pediu a sua ajuda sofreu um acidente porque você não ajudou. Não, mas você será corresponsável por não ter ajudado. Você terá também que reparar alguma coisa em relação à sua indiferença naquele momento. E isso é muito sério. E depois, imagine isso, quando você desencarna, que cai a nossa ficha do lado de lá, porque nós vamos ver que a vida continua, o corpo, o que morreu foi o corpo, a nossa alma segue adiante, e nós vamos ver que tudo aquilo que fizemos durante a nossa existência está indissoluvelmente, isso é até uma frase que tem no livro Ação e Reação, tudo que nós fizemos no nosso passado, quando encarnados, vai estar indissoluvelmente ligado a nós após o nosso desencarne. Então essa questão de quando a ficha cai, nós vemos que falhamos com o nosso dever. Nós falhamos com aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. E aí surge algo que a gente chama de culpa. E a culpa é bem como isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, você pega uma folha e faz isso, né, na sua folha, e a hora que você vê, a folha está dobrada. Ou seja, você vai vincar o seu espírito com essa culpa. Essa culpa, essa marca vai ficar no seu espírito. E a partir desse momento, não é, com esse sentimento de culpa, de que deveria ter feito e não fez, aí sim nós somos, nos deixamos levar por esses sentimentos, por essa tristeza e acabamos caindo nessas regiões mais inferiores, mais trevosas, porque essas criações mentais, tudo isso fica, não é, ao redor de nós, esse sentimento de remorso
permanece se nós e isso acaba nos arrastando para essas regiões mais inferiores e ficamos lá o tempo que precisar. Geralmente é assim. Por isso que Kardec viu aquela multidão de espíritos, não é, se lamentando, blasfemando, entristecidos, enfim, aquela coisa tão triste de se ver, porque trazem em si essa marca, esse vínculo. Solange, tem alguns biógrafos da vida de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que em contato com o Chico, perguntando como estavam os espíritas, porque Chico viveu bastante, Chico teve uma vida longa e como médium ele pôde ver o indivíduo antes da morte e o indivíduo depois da morte. E então alguns perguntavam, Chico, e como é que os espíritas estão do outro lado? Aí o Chico, alguns biógrafos, não só um, são alguns, dizem que Chico respondia sempre, meu filho, pelo que eu vejo, os espíritas estão morrendo muito mal. Muito mal. Do lado de lá, estão descobrindo coisas muito acres em relação àquilo que eles podiam ter feito e não fizeram. Tem um outro livro do Bacelli, um livro mediúnico, do doutor, o médium é o Bacelli, o espírito é doutor Inácio. Ele conta, acho que é o espírito do doutor Inácio, e um dos livros conta que no plano espiritual, Eurípides Barçanufo é responsável por um grande sanatório nessa região umbralina, que recolhe espíritos de várias naturezas. E uma ala inteira desse sanatório é dedicada aos piores espíritos em alucinação, em indignação, em rebeldia, que têm que ficar isolados dos outros, porque eles têm uma postura diferente, uma postura mais dura. E esta ala é aquela que abriga os espíritas que desencarnaram. Eurípides Barçanufo relata, através da fala do Dr. Inácio, relata que são os piores porque acham que seriam os melhores. Porque como foram espíritas, eles têm privilégios, eles não aceitam varrer o quintal, não aceitam pôr ordem nas coisas, eles não admitem disciplinas e, portanto, perdem o equilíbrio e ficam vivendo. Eu fui médium, eu via o espírito, eu dava passe, eu fazia palestra, como é que eu posso estar aqui? Eles faziam coisas sem terem sido aquilo que falavam, né? André, eu trouxe para a turma pensar um pouquinho para a gente encerrar o programa, porque nosso tempo já está aí meio esgotando. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque todos nós temos, às vezes, sentimentos de culpa, todos nós cometemos erros, e de que maneira podemos nos livrar dessa culpa, desse remorso, não é? De que forma podemos reparar isso? Então, trouxe alguns itens para vocês pensarem, para a gente pensar sobre isso. Um deles, o primeiro, de que maneira, não é? Isso, a gente consegue transformar isso. Assumir a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Essa é uma primeira possibilidade. A gente assume a responsabilidade pelo nosso erro. A segunda, não deixar que a tristeza se instale, ou seja, não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado, isso não leva a nada, não é? É importante que a gente peça perdão, que a gente peça desculpas, ou seja, se desculpe com a pessoa que você prejudicou, que você fez o mal, não é? E se comprometa a modificar as suas atitudes. Também é mais uma forma de você lidar com essa questão da culpa. E veja como uma oportunidade de crescer, ou seja, de estar, de você utilizar essa experiência para você crescer e ter a certeza de que isso não vai acontecer mais. E assim você consegue meio que se perdoar, não é? E através das realizações, de boas ações, tudo isso pode ajudar você a que não fique preso nesse sentimento de culpa. Ou seja, daqui para frente eu vou ser diferente, vou fazer as coisas de uma forma diferente. Errei lá atrás, mas agora será diferente. E eu me lembro muito de alguém que não carregou culpa quando notou que tinha feito algo muito difícil, que foi Paulo de Tarso, que a gente sabe que quando ele se viu, ele teve aquela notícia, aquele esclarecimento de Jesus, e ele, a partir dali, o que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não ficou chorando leite derramado, ele seguiu adiante com os seus, com todo, modificando-se. Então,
É isso, mesmo, André. Solange. Pode Muito encerrar bem. com a turma. Bem lembrado. Espero que você possa aproveitar e na semana que vem, o próximo capítulo, tem uma ligação muito grande com esse aqui, porque vai falar de espírita também, vai falar de espírita. Humberto de Campos está nos ajudando bastante a pensar sobre aquilo que a gente pensa que é. Mas será que a gente faz? Vamos ver na próxima semana. Obrigado, grande abraço.